Minha missão é tornar você um policial. Por isso, nosso canal é focado em resultados. Na aula de hoje, teremos questões de direito constitucional. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de elite e o clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! Bancasesp TJ 2014. A repartição de competências entre os entes federativos atribui à União competência ampla e aos Estados competência residual. Motivo porque lei federal é hierarquicamente superior à lei estadual. Questão errada. Não há hierarquia entre leis federais e leis estaduais. Na hipótese de conflito entre estas normas, a resolução não será pelo critério hierárquico, mas de acordo com a competência atribuída pela Constituição Federal ao ente federado. Bancasesp, Câmara dos Deputados, 2014. Sendo a Constituição, em essência, uma lei, os conflitos entre normas constitucionais e infraconstitucionais devem ser resolvidos a partir de uma ponderação de valores no caso concreto, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Questão errada. Em caso de conflito entre normas constitucionais e infraconstitucionais, deverão prevalecer as normas constitucionais. A Constituição está situada no topo do ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para as demais normas. Conflitos entre leis estaduais e leis municipais têm de ser sanados necessariamente em favor das leis estaduais? Questão errada. Não há hierarquia entre lei federal e lei estadual. Eventual conflito será resolvido com base na competência atribuída pela Constituição Federal de 88, a determinado entre federado para o tratamento da matéria, não pelo critério hierárquico. Bancasesp, Delegado Polícia Civil 2012. De acordo com a Constituição Federal de 88, os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, terão status de norma constitucional. Tais tratados podem fundamentar tanto o controle de constitucionalidade quanto o controle de convencionalidade. Questão correta. Os tratados de direitos humanos aprovados pelo rito próprio das emendas constitucionais serão a elas equivalentes, tornando-se paradigma tanto para o controle de constitucionalidade quanto para o controle de convencionalidade das leis. Bancasesp, TRT Primeira Região 2010. Não há hierarquia entre lei complementar e decreto autônomo quando este for validamente editado. Questão correta. De fato, não há hierarquia entre lei complementar e decreto autônomo. Ambos são normas primárias, situando-se logo abaixo da Constituição na pirâmide de Kelsen. Bancasesp, PM 2010. Se o Congresso Nacional aprovar, em cada uma de suas casas em 2 turnos, por 3/5 dos seus votos dos respectivos membros, tratado internacional que verse sobre direitos humanos, esse tratado será equivalente às emendas constitucionais? Questão correta. De fato, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados segundo esse rito são equivalentes às emendas constitucionais. Bancasesp, BB 2010. Considerando que uma lei ordinária federal, uma lei ordinária estadual e uma lei ordinária municipal tratem simultaneamente da mesma questão,
Assinale a opção correta com base na disciplina da hierarquia das normas. Letra A. A lei federal deve prevalecer por ser de hierarquia superior. Letra B. A lei estadual revoga a lei federal e a municipal sempre que dispuserem simultaneamente sobre assuntos semelhantes. Letra C. A lei municipal não possui qualquer eficácia, pois há duas normas de grau superior sobre a mesma questão. Letra D. Todas as leis devem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Letra E. As referidas leis não mantêm propriamente hierarquia entre si, pois cada esfera legislativa tem seu próprio campo de atuação. A resposta correta é a letra E. As leis dos diferentes entes federativos não apresentam hierarquia entre si. O que as diferencia é seu campo de atuação, delimitado pela Constituição Federal de 88. No caso de tratarem de uma mesma matéria, a lei do ente que tiver competência para dela tratar suspenderá a eficácia das demais. Banca CESP, Escrivão, Polícia Civil, 2016. Quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais, as normas no texto constitucional classificam-se conforme seu grau de eficácia. Segundo a classificação doutrinária, a norma constitucional, segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer, é classificada como norma constitucional. Letra A. De eficácia limitada. Letra B. Diferida ou programática. Letra C. De eficácia exaurida. Letra D. De eficácia plena. Letra E. De eficácia contida. A resposta correta é a letra E. A liberdade profissional prevista no inciso 13 do artigo 5º da Constituição é norma constitucional de eficácia contida. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Logo, a princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. Entretanto, a lei poderá impor restrições ao exercício da liberdade profissional, ao estabelecer qualificações a serem atendidas para que alguém exerça determinada profissão. Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016. A aplicabilidade das normas de eficácia limitada é direta, imediata e integral, mas o seu alcance pode ser reduzido. Questão errada. A aplicabilidade direta, imediata e integral é característica das normas constitucionais de eficácia plena. As normas constitucionais de eficácia limitada apresentam eficácia indireta, mediata e reduzida. Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016. Normas constitucionais de eficácia plena são auto-aplicáveis ou auto-executáveis, como, por exemplo, as normas que estabelecem o mandado de segurança, o habeas corpus, o mandado de injunção e o habeas data. Questão correta. As normas de eficácia plena são auto-aplicáveis, auto-executáveis, isto é, independem de regulamentação para produzir todos os seus efeitos. Os remédios constitucionais, mandado de segurança, habeas corpus, mandado de injunção e habeas data são exemplos de normas de eficácia plena. Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016. Em se tratando de norma constitucional de eficácia contida, o legislador ordinário integra-lhe a eficácia mediante lei ordinária, dando-lhe execução mediante a regulamentação da norma constitucional. Questão errada. A necessidade de regulamentação para a produção de todos os efeitos é característica da norma constitucional de eficácia limitada
e não das normas de eficácia contida. Banca CESP, MPE 2017. É possível a realização de controle de constitucionalidade das normas constitucionais originárias em razão de princípios de justiça substantiva subjacentes ao texto constitucional. Questão errada. O poder constituinte originário é ilimitado e incondicionado. Não há que se falar em controle de constitucionalidade das normas constitucionais originárias. Banca CESP, Anvisa 2016. À luz do princípio da dignidade humana, a CF estabelece que, após a aprovação por qualquer quórum durante o processo legislativo, todos os tratados e convenções sobre direitos humanos subscritos pelo Brasil passem a ter o status de norma constitucional. Questão errada. Segundo a jurisprudência do STF, os tratados internacionais de direitos humanos podem ocupar duas posições hierárquicas distintas no ordenamento jurídico: hierarquia constitucional e hierarquia supralegal. Logo, nem todos os tratados internacionais de direitos humanos têm status constitucional. Banca CESP, Instituto Rio Branco, 2016. Sendo as leis estaduais inferiores às leis federais e, portanto, a elas subordinadas, os conflitos entre ambos os tipos de leis são resolvidos pelo critério hierárquico. Questão errada. Não há hierarquia entre leis federais, leis estaduais e leis municipais. Todas estão no mesmo patamar hierárquico. Eventual conflito entre lei federal e lei estadual será resolvido avaliando-se a repartição constitucional de competências. Banca CESP DPU 2016. Para que direitos e garantias expressos em tratados internacionais ratificados pelo Brasil sejam formalmente reconhecidos no sistema jurídico brasileiro, é necessária a aprovação de cada Casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Questão errada. Qualquer que seja o rito de aprovação, o Tratado de Direitos Humanos será formalmente reconhecido no sistema jurídico brasileiro. O rito de aprovação influencia somente na posição hierárquica do tratado. Assim, caso o Tratado Internacional de Direitos Humanos seja aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, ele terá equivalência de emenda constitucional. Por outro lado, se for aprovado pelo rito ordinário, terá status supralegal. Banca CESP, MEC 2015. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas decorrentes de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, regularmente internalizadas no ordenamento jurídico brasileiro, apresentam status supralegal, ainda que não tenham sido aprovadas segundo o rito previsto para o processo legislativo das emendas à Constituição. Questão correta. Os tratados de direitos humanos que forem aprovados pelo rito ordinário terão status supralegal. Banca CESP, FUB 2015. As normas que integram uma Constituição escrita possuem hierarquia entre si, de modo que as normas materialmente constitucionais ostentam maior valor hierárquico que as normas apenas formalmente constitucionais. Questão errada. Todas as normas constitucionais apresentam a mesma hierarquia, sejam elas materialmente ou apenas formalmente constitucionais.
Bancasesp TRF, Primeira Região, 2015. As normas presentes no ato das disposições constitucionais transitórias, pelo seu caráter temporário, são dispositivos hierarquicamente inferiores às normas constantes do corpo principal da Constituição Federal? Questão errada. As normas presentes no ADCT possuem a mesma hierarquia das normas constantes do corpo principal da Constituição Federal de 88. Bancasesp, AGU 2015. Considerando-se que a emenda constitucional, como manifestação do poder constituinte derivado, introduz no ordenamento jurídico normas de hierarquia constitucional, não é possível a declaração de inconstitucionalidade dessas normas. Assim, eventuais incompatibilidades entre o texto da emenda e a Constituição Federal devem ser resolvidas com base no princípio da máxima efetividade constitucional. Questão errada. Emendas constitucionais podem sim ser declaradas inconstitucionais caso sejam incompatíveis com as normas constitucionais originárias. Bancasesp, TCU 2015. Embora leis complementares não sejam consideradas inconstitucionais pelo simples fato de veicularem matérias reservadas a leis ordinárias, os dispositivos desse tipo de lei que não tratem de assunto próprio de lei complementar ficam sujeitos a modificações posteriores promovidas por lei ordinária. Questão correta. De fato, as leis complementares podem tratar de tema reservado às leis ordinárias. Se a Constituição Federal de 88 exige lei ordinária, cuja aprovação é mais simples, para tratar de determinado assunto, não há óbice a que uma lei complementar regule o tema. Mas caso isso ocorra, a lei complementar será considerada materialmente ordinária. Essa lei complementar poderá, então, ser revogada ou modificada por simples lei ordinária. Quer fazer uma assinatura que caiba no seu bolso e estudar em alta performance? Acesse a descrição desse vídeo e conheça o Clube de Questões em Vídeos.